Boa tarde para todos. A minha voz também não está como a do Décio. Arrumei uma crisezinha alérgica e a coisa está meio complicada hoje. Para mim, é sempre uma honra e uma alegria estar aqui em Portugal, poder participar dessas jornadas que a gente teve a alegria de iniciarmos juntos com os companheiros na primeira das jornadas em 2005. E nós vamos falar de um tema que certamente vai e volta me pedem para retomar, que são as questões dos transtornos mentais. Embora ele tenha sido aí apresentado como doenças mentais, e a gente hoje não nos utilizamos mais do termo doenças em psiquiatria, porque a terminologia médica de doença, ela identifica um agente etiológico determinado, uma evolução que pode ser descrita com certa clareza e com uma espera específica do que vai acontecer, e às vezes até como uma resposta a determinado tratamento específico, a se assemelhar na maioria das pessoas. Isso não acontece no campo da psiquiatria. A primeira coisa que é importante a gente lembrar, eu trabalho há mais de 40 anos na área, a gente não vê nenhum paciente igual, embora se levante diagnósticos semelhantes. São quadros individualizados, com evoluções individualizadas, com respostas individualizadas às terapêuticas. Por que isto? Certamente porque os mecanismos do funcionamento cerebral, eles são muitos, Eles atingem aí a casa dos bilhões de conexões cerebrais, e o que acontece com esse computador, a gente ainda não sabe praticamente nada, embora nós tenhamos uma grande evolução das neurociências, mas isso é muito aquém do que a gente precisa aprender. Então, cada espírito, com a sua história, constrói a sua jornada, e dentro da sua jornada, os seus desafios, e os seus desafios se manifestam de maneira diferente. Isto, começando por esse lugar, nós temos duas coisas para refletir. Primeiro, que não é possível comparar o adoecimento de uma pessoa com a outra. Embora os nossos pacientes teimem fazer isso nas salas de espera. Você tem depressão? Tem. Você sente isso? Não, então você não é deprimido, porque eu sou deprimido e tenho isso. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é que quando a gente fala de individualidade, quando a gente fala
dessas manifestações únicas, a gente precisa se portar de duas formas. Primeiro, a gente tem que aprender a não criticar a manifestação dessas doenças ou querer definir se aquilo é uma realidade, se aquilo é uma manipulação, porque nós não temos competência para isso. Segundo, é fundamental ter respeito com as pessoas, porque elas são individualidades e o que elas carregam com elas, que um dia foi sonho, posteriormente se transformou em dificuldades e tormentos, hoje, na maioria das vezes, são pesadelos. E merece da gente todo cuidado para se falar acerca desse tema. Então, eu queria, nesse momento, agradecer os milhares de pacientes que já passaram na minha mão durante essas 4 décadas, porque é a história deles, é a dor deles que me permite poder falar e refletir hoje com vocês sobre esse tema. Quando a gente fala sobre transtornos mentais e espiritualidade, existem inúmeras questões a se fazer, inúmeras digressões a se apresentar e muito poucas respostas prontas para se dar. E não que a gente se contente em não saber, mas a gente precisa aprender a respeitar os nossos limites e, mesmo com as nossas limitações, fazer o melhor que a gente pode, né? E entender que muitas coisas dependem não só de um avanço tecnológico, dependem muito mais de uma transformação moral da criatura para que ela possa, na verdade, se disponibilizar a utilizar-se da misericórdia divina para crescer. Não é que não se tenha recursos para ser utilizados. Acontece que os recursos no campo emocional e intelectual, eles dependem de uma disponibilidade interior que a grande maioria de nós não tem. Como dizia o Décio, a grande maioria de nós está naquele lugar, comendo sabão e falando que comendo queijo e soltando bolha e temendo que come queijo. E a nossa diferença para os pacientes psiquiátricos mais graves não é a não existência de nossos problemas. É, às vezes, algum tipo de disponibilidade interior que nós já temos que fazem com que a gente acolha certos recursos que essas pessoas ainda não aprenderam a se disponibilizar. Eu trouxe aqui algumas perguntas e a gente vai tentar, no desenvolver da nossa conversa, trazer reflexões sobre isso. Qual que é a concepção atual da experiência religiosa? Por que relacionar religião e psicopatologia? Existiriam conexões entre religião e transtornos mentais? E quais seriam essas conexões?
teríamos ainda como é que a gente diferencia esses fenômenos. São alucinações, são vidências, são audiências mediúnicas. O que a gente vive, convive aí? O que seriam os delírios? Os delírios o que tem a ver com múltiplas personalidades, com transe, com possessão espiritual? E uma pergunta que as pessoas fazem para a gente muito é: transtorno mental é mediunidade ou é obsessão? Então, nós vamos tentar falar sobre isso, responder essas perguntas, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estudar o tema, poderem desenvolver isso com maior clareza. Hoje, a ciência vê a experiência religiosa dentro de uma postura de respeito e não de aceitação. Certamente vocês já ouviram muitas pessoas dentro do movimento espírita, inclusive pessoas vinculadas à área de ciência, dizerem que a Organização Mundial de Saúde ou as associações médicas a nível mundial aceitaram a realidade espiritual. Isso é uma inverdade. Isso não aconteceu e eu diria que não sei quando isso vai ser possível acontecer dentro da colocação ainda materialista da academia. O que acontece é que a experiência espiritual, religiosa das pessoas, hoje, ela tem que ser, ou teria que ser escutada pelos médicos, pelos psicólogos, pelos profissionais da área de saúde, como uma experiência que faz parte da vida da criatura. E se essa experiência ela faz sentido e ela traz recursos para essa criatura, e principalmente recursos de auxílio, você não tem que questionar absolutamente nada sobre essa presença, porque ela é uma ajuda e não uma dificuldade na criatura. Um paciente que é reencarnacionista e que dissesse ao seu médico que ele, dentro da crença dele, acredita que a doença dele é por tal motivo numa outra vida, isso não obriga o médico a aceitar que aquilo seja uma verdade. Mas o profissional tem que respeitar a crença desse paciente. Vocês poderiam me dizer que isto não acontece na maioria das vezes com vocês, e às vezes vocês nem conseguem falar isso para um profissional da área de saúde. Infelizmente, a postura da maioria deles não faz diferença da postura da maioria dos religiosos. Ela é absolutista, ela é dona da verdade, porque muitos de nós agimos de maneira semelhante diante das nossas crenças. Mas o lugar, a orientação, é que a gente pudesse trabalhar com essas experiências de uma maneira diferente. A questão da mistura religião
e transtorno mental, ela é histórica, ela faz parte da cultura humana. Como a vivência mental é ainda desafiadora para a nossa compreensão, mesmo quando se tem uma abordagem como o Espiritismo nos dá a possibilidade de aprender, nós ainda temos muita dificuldade. Então, a doença mental, né, que era o termo, hoje o transtorno mental, para a gente entender claramente, ele era associado com a ação dos deuses, dos demônios, dos espíritos. Sempre as culturas se envolveram nesse lugar. E isso faz parte inerente da cultura humana. Então, essa dificuldade, esse questionamento, esse posicionamento, ele permanece até hoje no aprendizado. Outra coisa é que, principalmente os quadros psicóticos, é muito comum, mais do que muitas pessoas podem imaginar, os chamados delírios religiosos. Diria que são os mais comuns. Está sendo perseguido, que é o espírito, que é o demônio. E por que isto? O que acontece nesse contexto? Provavelmente, isso se explica pela história da humanidade. Porque o clero, os sacerdotes, né, todo esse corpo de religiosos na história da humanidade, e aí eu não estou falando de uma religião específica, toda a vida esse grupinho só deu problema para a vida, porque sempre abusou da crença das pessoas para ter poder, riqueza, para ter vantagens. Então, a culpa que nós carregamos nessa história, porque não está do lado de fora, faz parte da nossa vida, né? Essa culpa, ela se manifesta no contexto da doença. Eu aprendi a ouvir os delírios como alguma informação sobre o que o indivíduo foi noutra vida, não no sentido de saber nome, endereço, lugar, mas o contexto. E a gente vê que a grande maioria de nós tem muita culpa pela forma que nós lidamos com a nossa fé, com a nossa vida religiosa. Então, essa entrelinha de um e de outro é muito difícil de fechar, né? A loucura, do ponto de vista religioso, ela é marcante na história. Então, vamos pensar um pouquinho para a gente ir respondendo as nossas perguntas, o nosso tempo. No livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, que é de autores espirituais diversos, os espíritos dizem que todo o trabalho terapêutico que não consiga ver no homem um ser integral oferece somente paliativo. Enquanto a gente não aprender a trabalhar com o todo, a gente não vai cuidar do indivíduo como é necessário.
Seja quem lida com o corpo só, seja quem olha para o lado emocional, seja quem veja somente do lado espiritual. Aí alguém perguntaria que aquela pergunta lá é transtorno mental ou é transtorno espiritual? Eu falo que quem tem mania de açougueiro somos nós. Ou pior, porque pode ser que parecer que eu fiz, é a pedagogia de aprender, que a gente fica dividindo os outros, esquartejando as coisas. Não existe isso. Não existe uma causa espiritual ou material. Tudo advém do espírito, não como um processo de obsessão, mas como realidade do comportamento espiritual, que se manifesta no físico, no campo emocional, com uma repercussão no todo, como uma doença que se manifesta no corpo. Ela adoece psiquicamente o indivíduo, ela adoece espiritualmente a criatura. Nós não adianta a gente fazer esse processo de querer dividir as coisas, elas não são divisíveis. Nós somos uma só coisa. Enquanto encarnados, nós somos humanos. Nós somos um espírito que utilizamos de um corpo e que temos um corpo espiritual que modela esse corpo físico. Mas a gente não tem como separar essas coisas como as pessoas querem. E não tem jeito de tratar as pessoas sem fazendo essa divisão também. Então, só remédio não resolve, só terapia não resolve, como só tratamento espiritual, na grande maioria das vezes, não vai resolver, porque você precisa de outra instrumentação. Um grande e importante fator de por que trabalhar com isso é a questão da crença em Deus. Então, nós trouxemos aqui rapidamente alguns dados, só para a gente ver, né? Em 1996, nos Estados Unidos, 90% dos americanos rezavam, 69% eram membros de igreja e 43% haviam frequentado algum culto dos últimos 7 anos. Em 2000, isso era 88% que se descrevia como religioso, ou seja, grande parte da população, embora caindo. No Brasil, essa crença girava em 2004 entre 98% e 99%. E esses dias saiu uma reportagem na BBC que o Brasil é um dos 3 países que mais acredita em Deus no planeta. Nós fomos buscar algumas informações sobre Portugal. Aqui, né, em 91, a maioria das pessoas eram católicas, né, e isso foi caindo. E hoje há uma tendência do crescimento do número de pessoas que se declaram sem religião. Em 91 isso era 3%, em 2011 já era 7%. A crença religiosa, ela vem caindo no mundo. E aí as pessoas fazem uma interpretação assim, é porque os espíritos estão mais difíceis. Não sei, eu não tenho essa resposta como um todo. Mas eu tenho para mim que esse problema não é dos descrentes, não. Esse problema é dos crentes. Porque a conduta das pessoas religiosas tem deixado muito a desejar
em termos de resposta e comportamento. As gerações mais novas, elas são muito inteligentes e críticas. E pai que fala em Deus e se comporta de uma forma como se não acreditasse, o que ele ensina é o filho a desacreditar em Deus e não em acreditar em Deus. É preciso que a gente reflita nesse contexto. Fala-se muito, o problema da religiosidade em grande parte do velho continente, que as pessoas não querem saber de religião. Claro que eles não têm que querer saber de religião. O que o catolicismo e a Igreja Reformada fez na Europa? Então, nós vivemos com esse problema e é isso que levou muita gente a se enlouquecer por causa de religião, porque a grande maioria de nós, em outras vidas, fomos só mostrando para as pessoas que religião não tinha sentido porque eu falo e não faço. E isso se transforma em culpa, em remorso, e eu fico doente. Então, a religião é, na verdade, ainda um contexto muito complicado na nossa vida. Vou passar rapidamente pelos conceitos, só para lembrar, porque isso já foi falado algumas vezes aqui. Religião é rótulo. Eu tenho uma religião, não significa nada. E espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas da vida, acerca da vida, necessariamente não envolve um conteúdo religioso. Religiosidade é prática, é vivência religiosa. E um termo que já foi usado aqui hoje muito é o coping, que tem um papel central na relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde. Ela não tem uma tradução muito exata para a língua portuguesa, mas seria o conjunto de estratégias utilizadas por uma pessoa para se adaptar às circunstâncias da vida diversa ou estressante. Eu queria só trazer aqui dois termos, muito usados na área psi, que é individualidade e personalidade. A individualidade, como a gente vê do ponto de vista médico espírita, é o aspecto permanente do ser eterno. É esse que a gente aprendeu que é criado à imagem e à semelhança do Criador. E a personalidade é a forma como o espírito se apresenta num processo encarnatório. E, na verdade, a gente poderia dizer que nós temos diversas personalidades dependendo da maneira como nós nos apresentamos nas relações interpessoais. Às vezes, como pai, a gente é de um jeito, como filho é de outro, como patrão é de um lado, como empregado é de outra forma. São as máscaras que a gente usa na nossa caminhada. E seriam essas máscaras que se apresentam num processo de normalidade de relação ou de anormalidade de relação. A essência espiritual, ela não adoece, porque ela é divina. É a partir do nosso livre-arbítrio, como o Décio lembrava aí, e do nosso comportamento, é que nós retratamos a nossa vida
como uma vida mais ou menos adequada, que é vista de uma forma doentia ou não. À medida em que eu for me cuidando, eu posso transformar esse contexto. Cada vez mais, a gente tem informações que os principais transtornos mentais, ele tem uma porção genética muito grande. E aí, o que a gente vai entender disso? É que nós trazemos das outras vidas a nossa história, que vai fragilizar ou não o nosso mundo psíquico. E a depender da estrutura que está ao nosso redor, ou a depender do nosso comportamento, a gente vai ser mais ou menos doente. Alguém pode achar estranho, por que eu não falei mais ou menos sadio? Porque a sabedoria popular é verdadeira, de perto ninguém é certo. Se você for investigar um por um que está aqui, né, todo mundo está com um pezinho para entrar no hospital psiquiátrico. É só dar mais um passo que arruma um lugar para isso. E alguns estão enganando o mundo para não estar lá dentro. Então, nós todos trazemos essa fragilidade que demarca a nossa caminhada. E se há algo profundamente importante na nossa vida, é a nossa relação com o divino. E aí, né, cada um sabe de si, é olhar como é que a gente caminha com Deus. Ah, mas eu creio em Deus. Eu falei assim, olha, isso não é vantagem nenhuma, está escrito lá no Evangelho, Jesus retoma uma fala do Velho Testamento que diz assim, crê em Deus, até os demônios creem e tremem ao ouvir o seu nome. Crença é uma coisa racional. E a maioria de nós só tem crença. Fé, a hora que a vida aperta, a gente vai ver se a gente tem fé. Quanta gente que abandona a religião na hora da vida apertar, porque Deus não me ajudou, porque os espíritos não lembraram de mim, porque eu não acredito em Deus, porque Ele não deixou meu filho morrer, porque aconteceu. As pessoas esquecem do lugar, porque a fé é algo muito mais profundo que a gente está precisando construir. E é por essa relação doentia de acreditar que Deus é que tem que nos servir e não nós servirmos a Deus, é que a gente vê tanta gente doente no campo da psiquiatria, né, no campo da saúde mental. O que leva uma pessoa a ter um transtorno mental? Para a psiquiatria, para as ciências hoje, essa causa é multifatorial. Então, tem elementos genéticos, que são a predisposição, nós temos alterações neuronais, né, as alterações dos neurotransmissores, nós temos fatores endógenos, que são os comprometimentos orgânicos, as doenças que podem alterar, né, os transtornos imunoglandulares, que levam a um adoecimento que tem uma importância nessa etiologia,
Como nós temos aí fatores físicos, né? Um traumatismo, fatores químicos, o uso de drogas, esse mundo conturbado que a gente vive, o que a pandemia fez, o quanto que ela aumentou os quadros de depressão, de ansiedade, de psicose, de fobia, de transtornos obsessivo-compulsivo, que causam, né, esse estresse. E para a área de saúde mental, é esse conjunto que às vezes a gente não consegue dizer quem é mais ou menos importante nessa história. Quando a gente fala sobre a abordagem médico-espírita, nós trazemos sempre dois conceitos aqui que eu acho que ajuda a entender. Um já foi lembrado aqui hoje, está no livro Consolador, que Emmanuel, ao responder sobre saúde, diz que ela é a perfeita harmonia da alma, e o espírito de Joseph Kleber, no livro Homem Sadio, diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Gente, saúde é a perfeita harmonia da alma. Eu vou fazer uma pergunta, ninguém precisa levantar a mão. Quem aqui que está em perfeita harmonia da alma? Só uma breve observação. Se alguém respondeu sim para você, tem duas coisas. Ou você está no planeta errado, está precisando reclamar da sua presença, ou a gente empresta a chave do hospital, você já pode ir para lá, está resolvido de outra maneira. Ninguém aqui tem perfeita harmonia da alma, nem a Ivênia. Ninguém tem a perfeita harmonia da alma nessa caminhada. Todos nós, segundo as próprias palavras de Emmanuel, somos doentes internados nas enfermarias da terra à espera de alta. Nós estamos longe desse contexto. Então, o que leva a gente a adoecer? Né? É a consciência de saber o que deve fazer, desrespeitar essa lei que está dentro de mim, é que leva ao adoecimento. Porque se você não sabe que aquilo é errado, a lei não vai te cobrar. E isso não sou eu que falo, é Paulo que nos lembra na sua epístola. Aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Mas aquele que a conhece e a derroga será punido pela própria lei. Então, ninguém está passando por esse processo porque não sabe. Nós passamos por esse processo porque nós escolhemos desconhecer a lei e desobedecer a lei. Então, o adoecimento tem a ver com a nossa postura de relação com Deus. Enquanto a gente falar algo e fazer o contrário, nós vamos estar nessa luta que nós estamos vivendo, enfrentando as dificuldades que nós convivemos com elas. O adoecimento no campo mental é a mais grave manifestação de adoecimento da criatura. Por que isso?
Isso acontece porque é uma regra da própria natureza. Quando vai faltar oxigênio no organismo humano, e todo o organismo humano precisa do oxigênio, por uma questão da lei, as áreas mais nobres do corpo humano são sustentadas em oxigênio e as áreas menos nobres do corpo humano vão faltar oxigênio. A pele, as extremidades, mas o coração, o rim, o cérebro vão ser preservados até quanto for possível. Desse ser que é o ser humano, a parte mais nobre que nós entendemos é a parte mental. É a que mais é preservada. Então, enquanto se puder para tentar entender e aprender alguma coisa, a gente vai adoecer do corpo físico. Quando uma criatura, eu vou usar um termo não pejorativamente, enlouquece, é porque tudo foi tentado e ela não se permitiu mudar. Então, quando eu entro num processo de adoecimento do ponto de vista psíquico, seja uma depressão grave, uma ansiedade generalizada ou um quadro psicótico, é porque tudo foi tentado para que a gente não chegasse nesse lugar. Então, o adoecimento psíquico é uma informação para a gente assim, cara, dá um jeito, porque as coisas estão ficando feias. Você precisa mudar o seu caminho. Você precisa mudar a sua caminhada. Como? O que fazer? Qual o tipo de tratamento que a gente precisa oferecer às pessoas no campo dos transtornos mentais? Aí eu peguei a experiência da gente no Hospital Espírita, onde a gente, como voluntário, eu continuo lá hoje, mas eu dirigi o hospital 15 anos, trabalhei lá 39 anos como médico assistente. Hoje eu só coordeno o internato de saúde mental de uma das faculdades que são ligadas ao hospital. Lá a gente tem o chamado tratamento biopsíquico socioespiritual. Nenhum é mais importante que o outro. Um é complementar ao outro. A gente precisa aprender isto. Todos os tratamentos, e à medida em que a gente amplia os recursos, a gente amplia a possibilidade de melhora. Lembrando, que quando a gente amplia esses recursos, hoje cada vez mais nós temos importantes elementos para nos ajudar. Há uma área médica que o pessoal anda falando aí como se fosse uma grande novidade. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente crítico, os outros falam esses troços assim, que chama medicina do estilo de vida. Parece que é uma novidade. Esse povo nunca deve ter lido Hipócrates, porque está lá
antes de Jesus avisando o que tinha que fazer. E o povo fazendo a coisa, né, porque se sabe vender, fazer marketing, a coisa fica linda. Né? Tem um negócio em psiquiatria agora, né, Cláudio, que é mindfulness. Né? Veio de Harvard, então, veio de Harvard. Pode vir veneno de rato que o povo acha lindo e maravilhoso. Aquilo é filosofia zen budista. Aquilo é espiritualidade. Tem mais de 7.000 anos de história na humanidade. Né? E a turma está vendendo aí como se fosse uma coisa mais nova do mundo, muda de nome, põe nome em inglês, porque em inglês você vende qualquer coisa. Qualquer porcaria. Né? E por sinal, para a saúde eles vendem muita porcaria. Para começar pela comida que eles oferecem na vida, que é uma porcaria, né? Me perdoe aqui algum americano. Eu toda vez que vou lá eu consigo emagrecer, que é uma coisa difícil. Fiquei lá 15 dias, não engordei uma grama. Eu chego aqui, fico 4 dias, chego mais gordo. Porque eu não sei como é que aquele povo, embora seja gordo, eu não dou conta daquela comida deles, daquele jeito deles de comer. Mas eles vendem, fica, né, ficou até lindo, fast food. Fica chique. Então, a medicina do estilo de vida, né, é uma medicina natural, né, que as medicinas milenares, a experiência hipocrática, a história da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, a vida inteira ensinou isso. É fundamental o exercício, evitar estresse, alimentação saudável, dormir bem, todo esse contexto, né, isso é fundamental para a vida. Aí tem muita gente assim, eu não sei porque que eu estou nervoso, irritado, porque você sabe que precisa dormir e não dorme. Mas não dorme porque você está trabalhando, não. Eu hoje de manhã, uma experiência de hoje de manhã, né, o fuso horário é 4 horas de diferença. E eu me lembrei que tem 3 dias que a minha cabeça lembra, depois eu esqueço, e agora eu tenho que fazer, minha cabeça já não funcionava, agora ela está funcionando muito mesmo. Né? Psiquiatra já não funciona, piorou. Aí eu lembrei que eu tinha que pedir o meu barbeiro para marcar um horário para mim a semana que vem. 4 horas de diferença, eram 7 e pouquinho. Eu mandei um recado para ele, 2 minutos depois ele me respondeu. Eu fiquei até sem graça, porque eu achei que estava dormindo, ele ia responder outro horário, porque na hora ia resolver. Não, se o senhor quiser, eu corto o cabelo do senhor hoje. E descobri que essa hora, aquele marmanjo estava jogando no celular. Eram 3 horas da manhã, o cara estava jogando no celular. Aí depois não sabe porque que está ansioso, que está com problema, porque que a saúde piorou. É esse processo aí que a gente está vivendo, que a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então esse tratamento integral também não é nenhuma novidade, não. A gente tem cuidado do templo, né, que é do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e tem cuidado do nosso espírito da mesma forma e com o mesmo cuidado. Essa terapêutica, né, que é oferecida no Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, ela envolve a terapêutica biológica, a psicofarmacologia tradicional e convencional, a eletroconvulsoterapia, que muita gente conhece como eletrochoque, e que tem muita gente aí com preconceito,
né? E que é um tratamento fundamental para depressão com suicídio. Ele não é uma panaceia, ele não é nada agressivo, é fundamental um tratamento nesse nível, e as pessoas desconhecem. Nós temos as terapêuticas psicológicas, psicoterapias, né? A terapêutica social, envolvendo o tratamento familiar. E nós temos a terapêutica complementar espírita, que é oferecida com consentimento da família e do paciente. Como a eletroconvulsoterapia tem que ter também consentimento para o tratamento. Hoje, né, a terapêutica como um todo precisa do consentimento da família de ser usada. A principal busca do hospital é por causa da terapêutica espírita. Até porque os outros acham que o hospital faz milagre, né? Que a gente vai melhorar as pessoas como um todo. Existe uma observação real. Às vezes o paciente está agitado, isso a gente ouve depoimentos de família, chegou na porta do hospital, entrou, quando chega no pronto atendimento, a família, olha, ele estava agitado até agora, entrou aqui, ficou calmo, a gente não sabe explicar por quê. Porque o hospital tem toda uma terapêutica espiritual que as pessoas não veem, a não ser que tenha uma sensibilidade mediúnica ostensiva. E muitas vezes, se há uma intervenção espiritual ali, quem está em crise, essa intervenção espiritual existe, o trabalho de afastamento desses espíritos, por um tempo, né, porque ele vai ter que mudar, a criatura vai ter que mudar a sua faixa de vibração, isso vai auxiliar. Mas o hospital oferece prece, passe, reunião de desobsessão e evangelho terapia. Né? Basicamente, a gente pode reduzir todo o trabalho de terapêutica do hospital nesse nível, né? A fluidoterapia através do passe da água fluidificada, os tratamentos mediúnicos ou através da orientação espiritual para os casos ou pela desobsessão, o uso da prece, né? E a evangelioterapia. O hospital não faz reuniões de cunho doutrinário, a gente não ensina os princípios doutrinários para as pessoas, porque a maioria dos nossos pacientes são católicos e evangélicos, o objetivo não é esse. O que se estuda com eles em reuniões preparadas é moral cristã. E esse trabalho, né, esse grupo de voluntários que trabalham, eles têm educação continuada, todos os anos eles fazem cursos, aprimoramento, para trabalhar com esse tipo de paciente. Todo esse contexto é que faz com que haja uma mudança como as pessoas buscam desde que assumida. Agora, a retomada da saúde, para a gente interromper, nós já fomos avisados aqui do nosso tempo, é essa liberação dessa energia deletéria que nós carregamos nesse contexto. Mas, para isso, é necessário a compreensão do sentido da doença. Muita gente procura para saber por que a gente adoeceu. É como se a gente estivesse tirando uma satisfação com Deus para Ele explicar por que Ele deixou acontecer isso com a gente. E a resposta correta deveria, né, ou a pergunta correta deveria ser: para que
eu estou doente. O que minha doença está me ensinando? Porque a doença no corpo é um exonerador, é uma eliminação de energia deletéria. Mas no campo psíquico tem que ter uma regularização do padrão vibratório. E isso não acontece só com transformação moral. Transformação moral é, na verdade, só um toque externo. Na verdade, é colocar um verniz na criatura. Essa regularização do padrão vibratório é uma reforma íntima. É uma mudança de postura e de percepção. É isso que faz com que o auxílio da espiritualidade nos ajude. Isso se constrói por ações amorosas da criatura, pela sua postura de ajudar e de ser ajudado. E que é acrescido, através da prece, da fluidoterapia, de elementos energéticos que nos sustentem. Era basicamente isso que a gente tinha que dizer. Muito obrigado. E a gente aí fica à disposição para as perguntas depois.